Questão 31 do exame de seleção para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 2017 para a turma de 2018. O assunto é regra de 3 composta. Olá a todos. Este problema explora a relação entre grandezas inversamente e diretamente proporcionais. É um problema de regra de 3 composta. Apresentamos detalhes do algoritmo e um detalhe muito relevante também, ao final, que é o de compatibilização de unidades. E por esta razão, vale a pena nos debruçarmos sobre esta questão. Vamos examinar então o enunciado dela. Questão 31, enunciado. Certa máquina, funcionando normalmente 5 horas por dia, gasta 3 dias para produzir 1.200 embalagens. Atualmente, está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20%, trabalhando assim apenas T maiúsculo horas por dia. Para atender uma encomenda de 1.840 embalagens, aproveitando ao máximo em todos os dias o seu tempo T maiúsculo de funcionamento, ela gastará no último dia, são dadas 4 opções de resposta em minutos, a saber, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos e 200 minutos. Iniciando a resolução, nós temos que examinar o tempo de funcionamento. O enunciado informa que o tempo de funcionamento foi reduzido em 20%. Portanto, o novo tempo de funcionamento T maiúsculo é 80% do tempo regular, que seria de 5 horas por dia. Então, 0,8 vezes 5 dá 4 horas por dia. Então, a nova encomenda tem que ser atendida com um funcionamento de 4 horas por dia. A relação entre as grandezas, para o método de regra de 3 composta, é estudado construindo um quadro utilizando-se uma incógnita, x, que é o número de dias trabalhados para atender uma encomenda de 1.840 unidades. Então, constrói-se um quadro de 3 colunas, aqui o número de dias trabalhados, a duração da jornada em horas por dia e a produção em número de embalagens. O problema informa que em 3 dias, com uma jornada de 5 horas por dia, produz-se 1.200 embalagens. Eu quero produzir 1.840 embalagens, trabalhando 4 horas por dia, em função da redução do tempo de funcionamento em 20%. Então, inicialmente, eu quero calcular esse valor de x. Vamos iniciar o algoritmo estudando a relação entre as grandezas dias, duração e produção. Inicialmente, o que fazemos? Marcamos com uma seta virada para baixo na coluna da incógnita, que é o número de dias trabalhados. Seta para baixo para significar decréscimo. Então, se mantivermos o nível de produção constante, 1.200 unidades, reduzindo o número de dias trabalhados, o que acontece com a duração da jornada? Menor número de dias, mesma quantidade produzida, eu tenho que aumentar a duração da jornada. Portanto, número de dias e duração da jornada são grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos estudar número de dias em relação à produção, considerando fixa uma jornada de 5 dias. Então, diminuindo o número de dias disponíveis, mantendo uma duração de 5 horas, o que ocorre com a produção? A produção cai.
Logo, número de dias e produção, essas duas grandezas, são diretamente proporcionais, ao passo que dias e duração da jornada são inversamente proporcionais. Concluído isso, passamos ao slide seguinte, trazendo novamente o quadro à consideração. Então nós temos, revendo, número de dias e duração da jornada são grandezas inversamente proporcionais, ao passo que o número de dias e a produção são grandezas diretamente proporcional. Essa é a conclusão. As grandezas dias e duração da jornada são inversamente proporcionais, enquanto dias e produção são grandezas diretamente proporcionais. O equacionamento, então, fica com 3 está para x, assim como 4 para 5 e não 5 para 4, porque as grandezas são inversamente proporcionais, multiplicado por 1.200 para 1.840. Então, 3 está para x, assim 4 para 5, porque as grandezas são inversamente proporcionais, multiplicado por 1.200 para 1.840. Essa é a relação 1 que se obtém a partir da análise das grandezas. Transferindo a relação para o próximo slide e resolvendo, fazendo as simplificações, eu tenho que 3 dividido por x vai ser igual a 12 para 23. Então, x é igual a 23 para 4 dias, importante a unidade aqui. Dividindo 23 por 4 dias, eu tenho 5 dias, mais um resto de 3/4 de um dia, ou seja, 0,75 ou 75% de um dia. O que pede o problema? Pede o tempo trabalhado no último dia. No último dia, ele trabalhou 75% de um dia. E aqui pode estar a pegadinha, porque 75% de um dia de 4 horas de trabalho por dia, e não, talvez, como se pudesse erroneamente pensar, de 24 horas. Então, eu tenho 3/4 de um dia, com uma jornada de 4 horas por dia. E é claro que 1 hora vale 60 minutos. Portanto, no último dia, gastará 3/4 de um dia, multiplicado por 4 horas por dia, e cada hora tem 60 minutos por hora. Isso compatibiliza as unidades para 180 minutos. Né? 4 cancela com 4, 3 vezes 6, 18, horas corta com hora e dia corta com dia. Então, a unidade final é 180 minutos. E é por essa razão que a resposta da questão é a opção C, 180 minutos. Como a gente depreende, esse fechamento da questão é importante e tem que prestar atenção para não confundirmos a jornada de 4 horas por dia com uma jornada de 24 horas. Não é? A jornada tem 4 horas por dia. Isto encerra o exercício, que foi interessante para revermos o algoritmo de regra de 3 composta e cuidados que devemos ter com unidades, especialmente no fechamento do problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem através do nosso fórum de dúvidas da plataforma EAD e eu lhes atenderei. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.